A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, eu tenho aqui em minhas mãos uma obra que foi lançada nos Estados Unidos no ano de 2010. A sua autora se chama Sharon Salzberg, uma importante instrutora de meditação. O livro se chama A Real Felicidade, o Poder da Meditação, e foi lançado aqui no Brasil em outubro de 2012 pela editora Magnitude, de São Paulo. A meditação tem sido, na atualidade, um objeto importante de estudos no campo das ciências, especialmente a psicologia, a medicina e as neurociências. Temos visto um número bastante significativo de livros, artigos acadêmicos, científicos, revistas de grande circulação e que têm abordado de uma forma correta, adequada, o tema da meditação. E toda essa vasta literatura tem destacado os benefícios da meditação, como uma forma de controlar o estresse, a ansiedade, o estresse pós-traumático, a depressão e o desenvolvimento de habilidades na área da atenção, sobretudo. O que me chama a atenção nessa obra, que gostei muito de ler, de refletir a partir do seu conteúdo, por um lado, é a simplicidade do texto, a humanidade que a autora revela em cada página. E, ao mesmo tempo, a profundidade com que Salzberg apresenta o tema da meditação. O primeiro capítulo da obra propõe respostas muito simples e diretas para a seguinte pergunta: o que é meditação? Ou, como ela diz, se você pode respirar, você pode meditar. Com isto ela vai falar da atenção e como a meditação treina a atenção, as 3 habilidades principais e o que a meditação não é. No segundo capítulo, ela propõe respostas para a pergunta: por que meditar? Quais são os benefícios da meditação? A ciência da meditação. E é um capítulo importante porque ela vai fazer referências muito atuais a estudos no campo das neurociências, estudos que têm mostrado os efeitos da meditação. E depois ela vai apresentar as bases para o desenvolvimento de um programa de meditação que cada um de nós pode aplicar à sua própria vida. São 4 semanas e para cada semana ela vai propor exercícios, reflexões, meditações e vai trabalhar a concentração, a atenção plena, a consciência e as emoções, amor, bondade e como dar sequência em nossa vida a esse programa. É uma obra de fato bem interessante e qualquer pessoa pode ter acesso a esse livro, consultar as suas páginas e desenvolver e aplicar este programa para dar mais qualidade à sua vida, porque de fato, comprovadamente, a meditação tem ajudado muitas pessoas a enfrentar os seus medos, seus bloqueios emocionais, a enfrentar os seus traumas. É claro, é evidente, que a meditação não propõe a substituição dos tratamentos adequados, como, por exemplo, aqueles que são proporcionados pela medicina, no caso das doenças mentais, pela psiquiatria, e os recursos oferecidos pela psicologia clínica, através das suas várias abordagens, que podem ajudar no processo do autoconhecimento, na cura de feridas emocionais, no tratamento adequado de certos transtornos psicológicos, como a depressão, o pânico, os quadros de ansiedade e assim por diante. As práticas meditativas podem ser consideradas como uma terapêutica complementar, que podem promover o bem-estar, uma abertura para a vida, mas não a substituição de tratamentos
médicos, psicológicos adequados. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco a história da autora, porque é uma história importante. Conhecer um pouco o que ela viveu e os caminhos que ela percorreu para chegar à meditação e o que a meditação proporcionou à vida dessa pessoa. E talvez começarmos a trabalhar um pouco, segundo a autora, o conceito de meditação, que muito se fala em meditação, mas afinal, o que significa isto? Ela mesma narra a sua história nas páginas primeiras da obra. Ela nos conta que começou a meditar no ano de 1971, na Índia. Ela é de Nova York. Ainda como uma estudante universitária de 18 anos. Na verdade, ela procurava ferramentas práticas para aliviar o sofrimento e a confusão mental que sentia todos os dias. Palavras dela. Consequência de uma infância dolorosa e caótica. O pai deixou a família quando ela estava com 4 anos de idade. A mãe morreu quando Salzberg era uma menina de 9 anos. E então ela foi morar com os avós. Quando estava com 11 anos de idade, o avô morreu e o pai retornou momentaneamente até que uma tentativa de suicídio o levou direto para uma instituição de saúde mental. E nunca mais ele saiu de lá. Quando Salzberg entra para a universidade, já havia morado em 5 lares diferentes. E cada mudança era precipitada por uma perda. Ela diz, eu me senti abandonada muitas vezes. As pessoas que me criaram cuidavam de mim, mas eram incapazes de falar abertamente sobre as coisas que tinham me acontecido. Eu cheguei a sentir que eu não merecia muita coisa na vida. Guardei imensa tristeza, raiva e confusão interior, fortalecendo minha profunda convicção de que eu era, na verdade, indigna de amor. Salzberg queria, com todo o seu coração, encontrar um sentimento de pertencer, uma fonte constante de amor e de conforto. Ela conta que aos 16 anos ingressou na Universidade Estadual de Nova York e durante o 2º ano aprendeu sobre o budismo, num curso de filosofia asiática. Então ela foi atraída pelo ensinamento da aceitação. Aceitação sem receios do medo e do sofrimento na vida. Então isso acalmou a sensação de isolamento. Ela diz, não era a única na dor. Buda, um príncipe que se tornou um mestre espiritual nascido na Índia por volta de 563 a.C., um dia escreveu, você poderia procurar no mundo todo e nunca encontraria ninguém mais merecedor de seu amor do que você mesmo. Então a nossa autora começou a trabalhar em si mesma o amor próprio, superando lentamente a autodepreciação. Ela diz, eu não estava interessada em adquirir uma nova religião, eu só queria o alívio para tanta infelicidade. Então o que fez a autora? Ela foi para a Índia, participou de um programa de estudo independente. Quando lá chegou, ouviu falar de um professor muito respeitado e que à época estava conduzindo um retiro de meditação para iniciantes. Acho que era tudo que ela queria. Ficou um pouco desapontada quando descobriu que a meditação não era uma coisa tão exótica como ela esperava. Não havia instruções místicas entregues em um quarto escuro dotado de uma aura sobrenatural, palavras dela. Em vez disso, o instrutor me lançou à prática pela primeira vez com as seguintes palavras. Sente-se confortavelmente e sinta a sua respiração. E ela então se perguntou, sentir a minha respiração? Ficou um tanto contrariada. Eu poderia ter ficado em Nova York para sentir a minha respiração. O que vim fazer aqui? Mas logo descobri quanto mudaria minha vida simplesmente por focar a minha atenção em inspirar e expirar, a fim de me conectar plenamente com minha experiência de uma maneira totalmente nova. E isso me permitiu ser mais afável comigo mesma e mais aberta aos outros.
Eu penso que esse relato, amigo ouvinte, é muito rico. Como disse no início, ela revela a sua própria humanidade. A sua trajetória é uma trajetória de superação da dor através desse mergulho interior pelos caminhos da meditação, que é sempre um procedimento muito simples, não quer dizer fácil. Como disse um instrutor à época para ela, sente-se confortavelmente e sinta a sua respiração. Ela prossegue dizendo que aprendeu a olhar profundamente para o seu interior. E com isto, encontrou o espírito de benevolência que existe em todas as criaturas, inclusive nela, inclusive em mim, inclusive em você, amigo ouvinte. Ela então fala assim: uma benevolência que pode estar escondida e na qual talvez seja difícil confiar, mas que nunca está inteiramente extinta. Então ela passou a acreditar sinceramente que merece ser feliz, como todas as pessoas. Agora me encontro com um estranho, diz ela, e me sinto conectada, sabendo o quanto nós compartilhamos. E quando encontro a mim mesma na meditação, já não sinto que estou encontrando uma estranha. A meditação me levou a experimentar mudanças profundas, mudanças sutis na maneira como eu penso e como eu vejo o mundo. Aprendi que não tenho de me limitar a quem eu pensei que era quando eu era uma criança, ou ao que pensei que era capaz de ser ontem, ou mesmo uma hora atrás. Minha prática de meditação libertou-me do passado, me libertou da definição condicionada de mim mesma como uma pessoa indigna de amor. Ela diz que apesar de suas fantasias iniciais no início do processo da meditação, ela não tinha entrado em estado de felicidade constante. A meditação me fez feliz, me fez amorosa, pacífica, mas não em cada momento do dia. Isso é importante. Eu ainda tenho bons e maus momentos, alegrias, tristezas, mas ela conclui esta parte da obra dizendo assim: mas agora eu posso aceitar os reveses mais facilmente, com menos sentimentos de decepção e de fracasso pessoal. Por que isso? Porque a meditação me ensinou a lidar com a profunda verdade de que tudo muda o tempo todo. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos apresentando a obra A Real Felicidade, o poder da meditação. Sua autora, Sharon Salzberg, da editora Magnitude de São Paulo. O texto dela é todo assim, do início ao fim da obra, revelando, como já dissemos, a pessoa que ela é e a pessoa em que se transformou na realidade, uma pessoa digna de amor. A infância ferida que ela carregava dentro dela construiu para ela uma identidade falsa, ilusória, de uma pessoa que no fundo não merecia muita coisa na vida. Quando ela fez esse mergulho interior, através do processo da meditação, criou as bases pessoais para a autoaceitação, a autocompaixão. Mas para isso é preciso treinar. O que ela nos fala na obra e o que todos os especialistas em meditação têm nos ensinado é que a meditação é algo que tem que ser treinado. Não precisa de nada especial, nem um local, nem uma música absolutamente diferente. Pode ter uma música ou não, mas o mais importante é a pausa que fazemos, onde quer que estejamos, para esse mergulho interior, para sairmos do automatismo da nossa vida e olharmos para o momento presente, observando sem julgar a nossa respiração e tudo o que acontece na vida. Isso é meditação no sentido mais simples do conceito. A propósito, para nós compreendermos bem o conceito de meditação que ela trabalha ao longo do livro, é bom abrirmos aqui o capítulo 1, onde ela vai explicar isso de uma forma simples e muito direta. O que é meditação? Ela já começa no subtítulo do capítulo dizendo assim: se você pode respirar, você pode meditar. Ou seja, ela já começa dizendo
que isso é possível a qualquer criatura viva nesse planeta. Porque se todos nós respiramos, então nós podemos também meditar. Mas de uma maneira objetiva e simples, mas não fácil, como ela diz, o que é meditação? Consiste essencialmente em treinar a nossa atenção. Vamos entender isso? Consiste essencialmente em treinar a nossa atenção. Porque isso é muito difícil. O conceito é simples, é fácil. Mas a prática, o exercício, não é fácil. Porque, habitualmente, vivemos de uma maneira distraída. Vivemos sem foco a nossa mente. E um dos conteúdos da nossa mente são os pensamentos. A correnteza dos pensamentos. Como isso é intenso dentro de cada um de nós, pensamos numa coisa, depois em outra, voltamos para a primeira, lembramos de uma quarta coisa, lembramos de alguém, daqui a pouco já nos confundimos. Manter o foco, manter a atenção dentro de um foco, isso não é fácil. Então a meditação, de uma forma simples, quer dizer isso. Treinar a nossa atenção. Mas para quê? Para que possamos ser mais conscientes, não apenas de nossos próprios mecanismos internos, mas também do que está acontecendo ao nosso redor, aqui e agora. O que isso significa? Meditação, então, é para treinar a nossa atenção. Você pode conhecer e querer praticar qualquer tipo de meditação, que existem vários. Ela aqui propõe a meditação da atenção plena, ou, na expressão em inglês, mindfulness, que temos abordado aqui no programa. Através do treinamento da nossa atenção, nós vamos aos poucos nos tornando cada vez mais conscientes. Primeiro, dos nossos processos ou mecanismos internos. Vamos a esses mecanismos internos. Nossos pensamentos, nossas sensações físicas e nossas emoções. Parece fácil isso, mas muito frequentemente vivemos desconectados ou dos nossos pensamentos, ou das nossas sensações físicas, ou das nossas emoções. Isso é de fundamental importância, porque esses estudos têm mostrado que tomar consciência das emoções, dos pensamentos e das sensações físicas, sem julgar, sem avaliar, apenas como o sujeito que observa. Há uma analogia que é usada neste sentido. Imagine um maestro comandando os seus músicos. Ele não é, ainda que seja formado em teoria musical, ele não é mais um músico. Ele não está no mesmo nível hierárquico dos demais músicos. Ele comanda todos os músicos. Mas ele não julga, ele não avalia, ele comanda. Ele tem a percepção, a atenção, o foco em cada músico e no que cada músico é capaz de fazer com os seus instrumentos. No momento em que tem que entrar, no momento em que ele tem que silenciar, no momento em que os músicos atuam em conjunto, ele sabe comandar isso. Então a meditação nos ensina a nos tornarmos maestros dos nossos pensamentos, das nossas emoções. É tomar consciência, sem julgar, sem avaliar, com aceitação plena e desenvolvendo cada vez mais compaixão. Por exemplo, no momento em que pensamos algo, tomamos consciência disso, mas logo a mente crítica, que julga, vai dizer assim: mas eu não deveria estar pensando isso. Eu deveria estar pensando em algo melhor, mas eu quero pensar em algo melhor e eu não consigo pensar nisso. Parece que a minha mente está fixada no que é negativo, no que é trágico. E olha como eu estou, ansioso, suando, aflito, desesperado. A prática da meditação nos ensina a lidar com isso. Eu não sou esse pensamento. O pensamento não é uma realidade, é só um evento no fluxo da nossa mente.
Ela vai explicar isso de uma forma muito clara e muito simples no contexto dessa obra. Então, completa o conceito dizendo assim: quando vemos claramente o que está acontecendo no momento, podemos escolher como agir diante do que estamos vendo. Isso nos traz liberdade. Quantas vezes nós falamos assim: eu me sinto prisioneiro dentro da minha própria mente? E é isso. Será que foi isso que levou o Mestre, Jesus, a dizer que nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos para não sermos encarcerados, que só sairemos de lá depois do pagamento adequado? Será que é isso? Fazer as pazes com os pensamentos, com as emoções, fazer as pazes com os nossos mecanismos internos, nos harmonizarmos com os nossos músicos e, ao mesmo tempo, como ela lembra, nos tornarmos mais conscientes do que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, na minha interação com o mundo, no aqui e agora. Então, ao longo do livro, ela vai nos ensinar a treinar isso. Isso traz liberdade, porque podemos escolher palavras dela. Podemos escolher como agir diante do que estamos vendo. Agora, a pergunta que se coloca e que ela vai responder é como a meditação treina a atenção. O foco da meditação, o objetivo maior, não é este? Como é que ela faz isso? Existem 3 habilidades principais. Ela nos lembra que todas as formas de meditação, de algum modo, fortalecem e direcionam nossa atenção por meio do cultivo dessas 3 habilidades principais. Primeira, a concentração. Segunda habilidade, atenção plena. E terceira habilidade, compaixão ou benevolência. São essas 3 importantes habilidades que nos permitem desenvolver mais atenção, mais consciência na vida. O livro se chama A Real Felicidade, o Poder da Meditação. Parece um título um tanto, eu diria assim, ousado, mas é isso mesmo. Só existe uma felicidade real, aquela que nós conseguimos através da ampliação da nossa consciência. E isso se faz através desse mergulho interior. Em outro programa, amigo ouvinte, nós vamos retomar o assunto com base no livro, porque é de fato muito importante. E para concluir, porque ela fala de felicidade, eu leio apenas uma última frase dela. Glórias e tecnologias têm o seu lugar, mas o único aplicativo, aqui está entre aspas, o aplicativo, o único aplicativo real para a felicidade é uma prática que cria uma sensação de tranquilidade interior e pode nos ajudar a suportar as tristezas e as perdas. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz, muita harmonia e muitas oportunidades de praticar a meditação. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens, sempre recebidas com muita atenção, com muito cuidado. 21988151965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.